E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a Bíblia em Família. Eu desejo que vocês estejam todos muito bem, em nome de Cristo. No vídeo de hoje, iremos aí dar continuidade no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Princípios sobre a vida conjugal. Ó, escuta aí, ó. Agora, em relação aos assuntos sobre os quais escreveste, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Porém, por causa da imoralidade de cada homem tem a sua esposa e cada mulher seu marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa, da mesma forma a esposa para com o seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento. Porquanto gostaria de que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem seu próprio dom da parte de Deus, de um determinado modo, outro de outra forma diferente. Melhor estar solteiro, pior é separado. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecesse como eu. Porém, se não vos é possível controlar-vos, que se casem, porque melhor casar do que viver queimando de paixão. Todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o marido, com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. A todos os demais, eu particularmente, não o Senhor, vos digo. Se algum irmão tem mulher descrente, e esta se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Da mesma forma, se uma mulher tem marido de incrédulo, mas está consciente em viver com ela, não se separe dela. Portanto, o marido descrente é santificado por causa da esposa crente, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. No entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Porquanto, como pode saber, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó homem, se salvarás tua mulher? Cada um vive conforme seu chamado. Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou e em conformidade com o chamado de Deus. É por isso que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circuncidado? Não se preocupe em desfazer sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incrédulo? Não se deixe circuncidar. A circuncisão em si não faz o menor sentido, e a incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se ainda pode conseguir tua liberdade, aproveite a oportunidade. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Foste comprado pelo mais elevado preço, não vos tornei escravos de homens. Portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Solteiros ou casados, consagrem-se. Quanto aos solteiros, não tenho mandamento específico do Senhor. Dou, no entanto, meu parecer como homem que, pela misericórdia do Senhor, tem vivido em fidelidade. Considero, portanto, que é saudável, devido aos problemas deste mundo, que a pessoa permaneça em sua atual condição.
Estás casado? Não procures separar-se. Estás solteiro? Não procures casamento. Todavia, se te casares com essa atitude, não peques. Da mesma forma, se uma virgem vier a se casar, também por isso não comete pecado. Contudo, aqueles que se casam enfrentarão uma série de dificuldades nessa vida e eu gostaria de poupá-los disso. Irmãos, o que desejo vos fazer entender é que o tempo se abrevia sobremaneira. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que estão tristes, como se não chorassem. Os que estão alegres, como se não houvessem alcançado a felicidade. Os que podem comprar o que desejam, como se nada possuíssem. Os que se beneficiam dos produtos do mundo, como se não tivessem acesso a nada. Porque a forma presente deste mundo está se transformando. O que desejo de fato é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado pode se entregar aos assuntos do Senhor, em como mais poderá agradar ao Senhor. Entretanto, quem é casado, preocupe-se com os negócios deste mundo, em como iria agradar sua esposa, e ficar dividido. A mulher que não é casada e a virgem se preocupa dos assuntos do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, no entanto, preocupa-se com os negócios do mundo e de como irá agradar seu marido. Estou dizendo isso para o vosso maior benefício, não para restringir vossa liberdade, mas para que possais viver de maneira honrada, em plena consagração ao Senhor. Mas se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa perante sua noiva, se ela estiver passando da idade, crendo que deve se casar, faça como entender melhor. Ele não peca por isso que se casem. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade sexual e chegou à conclusão de não se casar com a sua noiva, da mesma forma, esse também faz bem. De modo que aquele que se casa com sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Porém, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem desejar, contanto que ele pertença ao Senhor. Entretanto, segundo me parece, melhor ela será mais feliz se permanecer viúva. E nisso penso também estar em acordo com o Espírito de Deus. Acerca dos alimentos oferecidos aos ídolos. 1 Coríntios capítulo 8, no qual se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos. Reconheço, como dizem, que todos nós temos pleno conhecimento, porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus, pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores. Para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para que quem vivemos em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns, ainda acostumados com os ídolos, comem esses alimentos como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Porquanto, se alguém tem
a consciência fragilizada vir a ti, que tens esse conhecimento comendo à mesa no templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos. E assim esse irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo, concluindo: se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Os direitos dos apóstolos, 1 Coríntios capítulo 9. Não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Não vi eu a Jesus, nosso Senhor? E não sois vós fruto do meu labor no Senhor? Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza o sou para vós. Portanto, sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar? Quem serve no exercício à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Porventura, isso que vos digo é apenas um mero ponto de vista humano? Ora, a própria lei não afirma claramente o mesmo, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele está debulhando o cereal. Por acaso é com boi que Deus está preocupado? Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa? É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito, pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos alguns de vossos bens materiais? Se outros têm o direito de ser sustentados por vós, seguramente não o temos nós em maior medida. Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para nos colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Assim, o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. Visão e missão de Paulo. Todavia, eu não tenho me servido de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na expectativa de que façais dessa forma para comigo, porquanto melhor me fora morrer a pedir que alguém me prive desta minha honra. Porém, quando prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposto a obrigação de proclamar. Ai de mim se não anunciar o Evangelho, porquanto se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Qual é, portanto, a minha recompensa? Tão somente esta, que anunciando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo, porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, pois para os que estão subjugados pela lei. Tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não estivesse debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como se sem lei vivesse, embora não estivesse livre das leis de Deus, mas submisso à lei de Cristo,
a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar participante dele. O verdadeiro atleta de Cristo. Vamos lá. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corra como quem corre sem alvo, e não lute como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, aquilo que eu explano, primeiramente tem que servir para mim como exemplo. Eu tenho que ser exemplo de Cristo. Eu sou o espelho, aliás, Cristo é o meu espelho, para que eu venha passar para a pessoa aquilo que eu vivo. É um pouco difícil, não é fácil, mas como eu sempre falo aqui nos vídeos, o próprio Espírito Santo vai estar te ajudando, te auxiliando, não tem problema nenhum. Se você sentir alguma dificuldade, você vai lá, vai se ajoelhar no seu quarto, você vai pedir e Deus vai te atender em nome de Jesus. Eu sou prova disso, que eu pedi uma vez determinada coisa a Deus e Ele me concedeu. E foi tão rápido, tão maravilhoso, que Deus já tinha me dado e eu nem sabia que eu tinha. Depois eu falei, caramba, agora já aconteceu um negócio ali, ó. E eu nem sabia que eu tinha recebido aquela oração que eu já fazia há um tempo. Não importa se você está orando há um dia, há um mês, há um ano, não importa. Orar é uma obrigação da pessoa que é crente. A oração é como se fosse o trabalho. Você tem que trabalhar todo dia para receber o seu salário, senão você não recebe. A oração é como água, você tem que beber como todo dia, senão você fica desidratado, como um alimento, como dar atenção para a tua família, ok? Então, a oração, ela é diária. É um pouco difícil, mas é diária. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!